Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, bem-vindos aqui ao canal Massoterapeuta Adriana Terror, onde o canal mesmo traz o meu nome. Gratidão infinita por vocês estarem aqui. Mais um estudo das Cartas de Cristo, Carta 1, parte 3. Então, encerrando essa etapa da leitura, do estudo da Carta 1, nós prosseguiremos com o texto complementar 1. 1 e 2. A gente vai dar continuidade no texto complementar 1 e 2, que é super rápido. Num estudo, num vídeo, num dia, a gente já faz esse estudo da carta do texto complementar 1 e 2. E vamos aqui dando seguimento com a carta 2 e assim, tá? Assim sucessivamente. Eu já pedi aqui, já fiz aqui com vocês o ancoramento, né? Com o Arcanjo Miguel e com todos a espiritualidade de luz, com todos os mestres, os seus guias espirituais. Invoque aí a sua presença divina, eu sou. Então eu não vou fazer dessa vez o ancoramento. Faça da sua forma, do seu jeito. Invoque a presença divina, eu sou. E a divina presença do nosso Deus, Pai, Mãe, tá bom? Mas eu vou fazer aqui uma oração, né? Vou fazer a oração aqui que Sananda nos ensina na carta 8. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminada, e que eu possa receber melhor a consciência da tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Gratidão, Mestre. Gratidão, gratidão, gratidão. Então, vamos aqui dando continuidade na carta 1, né? Então, aí nós falamos um pouco, né, sobre o batismo do nosso Mestre Jesus Sananda, de todas as suas experiências, né, a sua rebeldia, esse relato, essa vivência do nosso Mestre Jesus nessa fase da juventude, antes do batismo, não foi colocado nos registros, né, da literatura religiosa. Então, e ele aqui explicou para a gente toda a situação, aquela passagem da rebeldia. Aqui ele explica, aqui ele começa a falar o que eu senti no deserto. Ele vem aqui narrando para a gente, né, o que eu senti no deserto. Nossa, é uma vivência muito extensa, tá? Creio que a gente vai ter que dividir, mas vamos lá. O que eu senti quando estive no deserto? Fui elevado no interior de uma luz radiante e me senti maravilhosamente vibrante, vivo e com poder. Eu estava cheio de êxtase e alegria e sabia, sem dúvida alguma, que aquele poder era o verdadeiro Criador, do qual todas as coisas criadas haviam recebido o seu ser. Essa gloriosa harmonia interior, paz e sensação de perfeita realização, nada mais precisando ser acrescentado
aquele belo momento era a própria natureza da realidade, o poder criativo, dando vida à criação e à existência. O que vi, compreendi e percebi quando eu estive no deserto. Fui elevado dentro de uma dimensão de percepção consciente que me permitiu ver a verdade com relação à vida e à existência. Vi lúcida e claramente o que era real e o que era falso no pensamento do homem. Compreendi que aquele poder criativo que eu estava experimentando era infinito, eterno, universal, que preenchia todo o espaço além do céu, dos oceanos, da terra e de todas as coisas vivas. Vi que aquilo era o poder mental, era o poder criativo da mente. Não havia ponto onde não existisse aquele poder criativo na mente divina. Percebi que a mente humana originava-se da divina mente criativa, mas que era somente uma vela iluminada pelo sol. Às vezes, minha visão humana era tão espiritualmente elevada que eu podia ver através das pedras, da terra e da areia. Essas, então, pareciam ser simplesmente minúsculas partículas de brilho cintilante. Eu percebi que nada era realmente sólido. Quando eu tinha um momento de dúvida de que aquilo pudesse ser assim, as mudanças do fenômeno deixavam de existir. E muito mais tarde eu descobri que meus pensamentos, se fortemente impregnados de convicção, poderiam causar mudanças no cintilar das partículas, coisa que a ciência chama hoje de partículas carregadas eletricamente e, portanto, produzir mudanças na aparência da pedra ou de qualquer outra coisa que eu estivesse estudando. Foi aquele momento que compreendi o poderoso efeito que a convicção ou a fé inquebrantável tinha sobre o ambiente, ao exprimir um comando, ou mesmo uma crença, e ainda mais impressionante que foi a abertura da minha mente e compreensão em consciência cósmica, de que tudo o que havia testemunhado era realmente. Foi naquele momento que compreendi o poderoso efeito que a convicção ou a fé inquebrantável tinha sobre o ambiente, ao exprimir um comando ou mesmo uma crença, e ainda mais impressionante foi a abertura de minha mente, a compreensão em consciência cósmica de que tudo que havia testemunhado era realmente o poder criativo da própria mente divina, tornada visível no cintilar das minúsculas partículas. Além disso, a aparência de tudo poderia ser profundamente afetada pela atividade do pensamento humano. Compreendi que não havia nada sólido no universo, que tudo que era visível estava manifestando um estado de consciência diferente, que determinava a composição e a forma do cintilar das partículas. Então veja bem o que eu percebo nessa, não sei se vocês concordam, mas sobre essa experiência que o nosso amado Mestre Jesus teve, tão importante no deserto por 6 semanas, que deixou debilitado, né? Quando ele retornou, ele estava com uma aparência muito magra, muito, a gente vai ver isso daqui mais à frente, mas isso tornou ele alimentar mais a sua consciência com essa presença divina. Se ele tivesse batizado e tivesse ido para sua casa e outras pessoas, ele conversando, será que ele teria essa consciência, né? Eu fiz essa pergunta semana passada, mas essa pergunta foi para mim mesmo também, né? Como que as coisas se materializam com o que a gente pensa, o que a gente vibra. E aqui ele fala que um momento que ele deu uma pausa no pensamento, as coisas começaram a voltar ao que era, né? Então, assim, como que a nossa mente, o nosso ego, né?
pode interromper essas ondas, né, que assim, os cientistas falam, né, eletromagnéticas, como que tudo que a gente constrói, tudo que a gente construiu no decorrer da vida, foi tudo o que a gente tinha depositado aqui na nossa crença, na nossa visão, na nossa percepção, e ela se materializou, né? Mas aqui, Jesus ainda continua falando que, portanto, toda forma exterior era uma expressão da consciência interior, né? Compreendi que a vida e a consciência era um e a mesma coisa. Era impossível dizer isto é vida e aquilo é consciência. A consciência era a vida e a vida era a consciência e era o poder criativo de ambas, mente universal divina, mais além, dentro e por trás do universo. Compreendi que as pessoas davam grande importância à individualidade e à forma. Elas não podiam imaginar uma mente ou inteligência operando de modo efetivo, senão por meio de uma forma individual. Por isso, os judeus haviam criado uma imagem mental de um imenso ser supremo, tendo todos os atributos positivos e negativos do ser humano. Desta forma, era possível para os profetas acreditarem em e falarem da ira de Jeová, ameaças e castigos, e da vinda de enfermidades e pragas em respostas à desobediência humana. Mas percebi que essas imagens mentais eram mitos, elas não existiam. Percebi que em qualquer dimensão da existência era a mente, a inteligência manifestada, que era o fator mais importante no que se refere à criação e ao homem em si, de modo que se deveria reescrever o Gênesis assim: antes da criação era a mente universal, o poder criativo dentro e por trás da criação em si. Tendo visto tão claramente que, além de toda a discussão, que o poder criativo da mente universal estava em todos os lugares, no infinito do céu e ativo dentro das formas terrenas, fui impulsionado interiormente a olhar ao meu redor. Olhei e vi apenas cascalho e pedras. Então, subitamente me foi apresentada a imagem de uma bela paisagem na qual crescia todo tipo de plantas, arbustos e árvores, aves sobrevoando, e as árvores e animais pastando na relva. Assistindo a essa visão com admiração, vi que as plantas e árvores, cada uma delas, e sim mesmo os pássaros e os animais, na realidade, eram compostos de centenas de infinitas comunidades de minúsculas entidades trabalhando sem parar. Seus cientistas modernos os chamam de células, em um espírito de total harmonia e cooperação para produzir a substância e os diversos órgãos dos sistemas internos e o aspecto exterior das entidades vivas e completas. Contemplei essa maravilhosa atividade por um longo tempo, ainda que o tempo já não tivesse mais importância para mim. Enquanto eu olhava, pensava, quem poderia ter adivinhado que sobre a cobertura de pelagem, plumas e pele haveria tão intensa atividade em diminutas comunidades de entidades trabalhando juntos para dar à vida forma, nutrição, cura, proteção e resistência aos corpos de tantas espécies diferentes? Era a inteligência do trabalho realizado que atraía minha atenção. Assim compreendi que o trabalho era uma parte integral da atividade do poder criativo, desde a menor entidade célula dentro dos sistemas viventes até a mais avançada entidade do universo, o homem em si. No sistema de todos os seres vivos, todos os trabalhos estavam sob a direção do poder criativo divino, no qual estavam os planos e desígnios da criação. Vi que esses planos e desígnios eram, na verdade, formas de consciência e poderiam chamar-se de palavras, uma vez que cada palavra significa uma forma muito especial de consciência. Assim, a palavra
original da consciência do poder criativo, se manifesta no mundo visível. A palavra e, portanto, o padrão de consciência permanece na mente criativa divina, manifestando-se continuamente em si mesmas. Pude ver, então, que tudo no universo vivia, se movia e tinha seu ser. No poder criativo da mente universal, a qual tinha seu ser, no poder criativo da mente universal, a qual era infinita, repetia aqui, e eterna, e era a única e verdadeira realidade por trás de todas as manifestações de forma individualizada. Então, às vezes, nós temos esse poder criativo quando a gente está num estado de equilíbrio, quando a gente está bem, vem aí umas ideias, né? Ideias criativas, que vêm dessa orientação, né, da consciência divina. Para a gente dar esse segmento, muitos cientistas vieram aqui com muito poder criativo, com essa conexão, mesmo não sendo religiosos, tiveram essa conexão muito harmoniosa com o poder criativo e foram criadas tantas coisas maravilhosas também na ciência e também na nossa vida, né? Isso daí são alguns exemplos que mais à frente a gente vai falar também aqui nas cartas. Então, Cristo fala, né? Enchi-me de louvor, pois tudo no mundo procedia de e ainda estava dentro desse supremo poder criativo da mente divina. Fiquei maravilhado com toda essa atividade secreta que está sempre operando em tudo o que é vivo, incluindo o corpo humano. Perguntei-me como é que unidades tão pequenas funcionam de forma tão inteligente, de acordo com os planos específicos para produzir seu erro e forma proposta. O trono da árvore, as flores, folhas, frutos, insetos, pássaros, animais e o corpo humano. Compreendi que com mais clareza ainda que o poder criativo era a própria fonte de toda a atividade inteligente no universo. Se o homem possuía inteligência, era somente porque havia extraído da fonte universal de todo o ser. Além disso, foi-se mostrado que o poder criativo divino sempre trabalha de acordo com certos princípios de construção exatos e fundamentais. Foi-me mostrado que ainda como os homens têm características claras e uma natureza bem definida, ao se apresentarem frente ao mundo, assim também o poder criativo possui uma natureza clara e definida. Características distintas, as quais poderiam ser claramente reconhecidas na maneira com que todos os seres vivos, plantas, animais, aves e homens, foram construídos e mantidos. Vi que esses princípios e características, claramente observados no processo de criação, eram leis invariáveis governando toda a existência. Essas leis são tão parte da vida que nunca são questionadas. São constantes e consistentes, mas não haveriam tais leis se não houvesse poder criativo inteligente se manifestando por todo o meio do universo. Estes princípios da criatividade, as características do poder criativo em si, são os seguintes. Eu os traduzo para o seu tempo presente porque esses princípios são eternos. Então ele vai falar aqui, citar alguns, tá? 1. A natureza do poder criativo é o crescimento. Tudo que é vivo sempre cresce. O crescimento é uma característica universal, um princípio invariável da existência. 2. A natureza do poder criativo é a alimentação e nutrição. Alimentação e nutrição são um processo maravilhosamente organizado dentro do corpo, que é evidente para todos aqueles que se dão ao trabalho de considerá-lo. A alimentação é fornecida para todos os seres vivos de acordo com a preferência individual e o alimento é digerido para promover a saúde e o bem-estar. Quando pequenas criaturas nascem, o leite já está dentro da mãe, pronto à espera do recém-nascido. Isso também é um princípio misterioso da existência que ninguém pode negar.
Nenhuma ciência pode explicar por que teria aparecido na existência essa função do sistema, que assegura a sobrevivência da espécie. A função em si mesma pode atualmente ser compreendida, mas não porque a mola mestra da função. 3. A natureza do poder criativo é cura. A cura é uma característica natural da existência e pode-se dizer que é um processo de aperfeiçoamento natural que ocorre para assegurar o conforto individual, mas ninguém pode explicar o que impele a atividade de cura. 4. A natureza do poder criativo é proteção. A proteção é uma característica integral do poder criativo e tudo que parece ser a sua criatividade aparentemente milagrosa no mundo é dirigida à proteção. Hoje, seus livros de medicina descrevem os vários sistemas protetores do corpo, mas, quando estava no deserto, vi as características poderosas inerentes ao poder criativo inteligente da seguinte forma: à medida que as plantas, aves e animais estavam me sendo apresentados para que os observasse de forma inspirada, pude ver como cada necessidade de proteção havia sido amorosamente fornecida, com grande atenção a cada detalhe. 5. Essas características de proteção é combinada com outra característica dinâmica de satisfação das necessidades. Isso é evidente no fornecimento dos pelos, pelagem e plumas para proteger a pele dos seres vivos, aquecendo no frio e abrigando-os no calor, via a delicadeza terminação dos importantes e sensíveis dedos receberem a apropriada proteção de unhas e cascos. A sobrancelha protege os olhos do suor. As pálpebras e cílios protegem os olhos da poeira e do dano. Percebi que os animais que atraem moscas foram equipados com o tipo de cauda que os faz livrar-se delas mais rapidamente. Que tipo alegre e feliz de amor e cuidado se expressou nestes pequenos atributos físicos que pareciam insignificantes e de pouca consciência e ainda assim tinham repercussões profundas para o conforto de todo o ser vivo. Esses luxos físicos, somados ao deserto básico do corpo, foram claramente os resultados de uma inteligência que teve a intenção de que a criação fosse confortável e feliz, livre do estresse que teriam experimentado homens e animais se não tivessem sido proporcionados esses luxuosos detalhes. Mesmo a função natural foram Mesmo as funções naturais foram tão inteligente e confortavelmente desenhadas que suscitam o agradecimento. É tudo isso tão bem escondido, que abençoada, que afortunada a humanidade ao nascer em uma vida tão maravilhosamente suprida. Mais uma vez ergui louvores e fui elevado em uma dourada luz interior de maravilhoso arrebatamento, pois via que, além de estarem livres do estresse, as criaturas viventes haviam sido criadas para expressarem a amorosa e exuberante natureza do poder criativo. Por isso foram equipadas com membros, braços, mãos, pernas, pés e dedos que lhes permitem deslocar-se, correr, pular, dançar e expressar seus sentimentos e sentimentos mais íntimos. Eu senti mesmo que, se a humanidade desejasse voar e desenvolver asas, se acreditasse de todo o coração que poderia fazê-lo, algo adicional começaria a se desenvolver para que pudesse voar. Foi nesse momento de compreensão da natureza do poder criativo que cheguei até a plena consciência do amor que dirigia as obras do poder criativo inteligente universal. Ponderando sobre este amor, percebi que a mãe
na criação nutre, protege, satisfaz as necessidades e tenta promover a cura de sua prole. Essa é a atividade do amor. 6. A característica inata do poder criativo, inteligente e amoroso, que tem dado à criação uma forma individualmente e ser, é o trabalho. Ele trabalha para nós, em nós e por meio de nós. Seu trabalho é sempre, sempre, sempre impulsionado pelo amor. Essa revelação cósmica me encheu de alegria e admiração. Que mundo mais maravilhoso é este em que moramos? Foi o ponto culminante da minha iluminação e minha visão global da verdade em relação à fonte de todo o ser. Eu já havia visto a realidade dos corpos físicos compostos de várias comunidades idênticas, entidades infinitamente minúsculas, trabalhando em um espírito de cooperação e de harmonia para produzir os vários componentes do corpo, desde a carne, ossos e sangue, até os olhos e cabelos. A única diferença entre essas comunidades está no tipo de trabalho requerido para seus objetivos comuns. Com toda certeza, o impulso divino por trás de toda essa atividade inteligente e determinada no corpo é a inspiração e a base da própria conduta humana. Quando as pessoas trabalham em conjunto para produzir um objetivo planejado, elas extraem a inteligência e o propósito do poder criativo. Contudo, o comportamento do homem é diferente quando ocupado na construção terrestre ou em qualquer outro projeto comunitário, para que se caracteriza inevitavelmente pelas disputas e pela discórdia. Fui levado a compreender o poder infinito da criatividade inteligente, sempre ativa dentro da criação, que mantém a ordem, a cooperação, a harmonia, a profundidade, a produtividade, melhor dizendo, diária, não igualada pelo homem em nenhum lugar e em nenhum tempo. 7. A sobrevivência é uma característica natural do poder criativo. A cada caso, a mais maravilhosa provisão foi feita para que todos os seres vivos cresçam, sejam curados do ferimento e das doenças, para que sejam alimentados a fim de manter o corpo saudável, para procriar sua própria espécie, a fim de assegurar a sobrevivência nessa terra. Essa é a única realidade que o homem pode ter certeza e sua atividade é consciente ano após ano. O Sol, a Lua, as estrelas têm ficado em segundo lugar por milênios e é reconhecido que todos eles possam ser próprios caminhos de movimento. Todo este fenômeno faz parte do grande esquema para a sobrevivência da criação. Se assim é, como não podemos sobreviver à chama externa do amoroso e inteligente poder criativo, escondido dentro de todo tipo de entidades criadas no universo? Portanto, este mundo não é senão uma sombra e imagem dos mundos ocultos, do poder criativo inteligente e amoroso que existe além dessa dimensão. A realidade da totalidade da criação se estende para além deste mundo visível. 8. As características inerentes do poder criativo inteligente e amoroso é o ritmo. Percebi que há um ritmo operando no mundo. Tudo está sujeito às estações que dão florescimento, germinando a vida, uma estação de crescimento levando uma estação à maturação, à colheita, assim como a produção de sementes que garante a sobrevivência da vida vegetal. Logo, há o período da deteriorização gradual e o descanso trazido pelo universo. Mas há nada do que é criado e vivido é permitido extinguir-se.
O Sol e a Lua expressam essas características dentro do universo. Esse ritmo, inclusive, pode ser visto nas fêmeas dos seres vivos. Então, tudo tem um propósito, né? Então, assim, cada tempo no seu tempo, né? Então, assim, a vida, ela é um ritmo. Então, até também para a gente ter essa vivência, a gente precisa desse ritmo, né? Não é à toa que muitos tratamentos a gente faz em 21 dias. Tem pessoas que fazem tratamento para... Não estou falando nada aqui, não está falando nada de 21 dias. Eu estou dando esse exemplo. Tem tratamentos para emagrecer por 21 dias, exercícios físicos por 21 dias, cura energética por 21 dias. Por quê? Se a gente mantém aquela dinâmica de fazer todo dia, é um ritmo, né? Todo dia você faz, todo dia, sabe? Aquele mesmo propósito, isso cria, isso você consegue cocriar, você consegue ter bons resultados com o ritmo, né? Não falou ainda de disciplina, mas o ritmo também faz parte de um todo aí, da disciplina, né? Então, olha, 9. As características inerentes ao poder criativo, inteligente e amoroso são a lei e a ordem, né? A constante ordem e a segurança natural da criação, mesmo ao administrar as diminutas entidades células dentro do corpo, surpreendem e transcendem em muito e qualquer esforço humano. Portanto, o universo inteiro opera sobre um sistema de perfeita lei e ordem. Percebi que ninguém cada vez maior da exatidão espiritual que o poder criativo demonstrou determinação inteligente e preocupação amorosa com todos os seres vivos. Compreendi que a vida não é algo nebuloso ou amorfo, mas sim um poder criativo inteligente e amoroso que posso, na realidade, sentir dentro de mim mesmo, com um tremendo e intensificado estado de ser, uma percepção, um resplendor, êxtase, alegria e amor, sobre que eu era um com isso, né? Soube que eu era um com isto, preenchido com isto, e era um com tudo aquilo que me rodeava, e era um com o céu e as estrelas. Então, cada um tem a sua importância, né? Por mais pouco que pareça, né, minúsculo, eu sou apenas um, mas você é importante ali para o universo, para o poder ali, né, universal. E o mais maravilhoso e glorioso de tudo, a real natureza, é função deste Pai poder criativo. Era trabalhar para criar alegria, beleza e conforto, assegurando o bem-estar da humanidade, trabalhar na humanidade, fornecendo alegria interior, saúde e conforto, trabalhar por meio da humanidade, inspirando-a com novas percepções e entendimentos. Uma visão maravilhosa de gloriosa criatividade chegou à minha mente. Uma vez que nos convertamos verdadeiramente no canais purificadores e instrumentos do poder criativo inteligente, poderemos ascender gradualmente em consciência até realmente expressarmos, por meio de nossas mentes e corações, a própria natureza do poder criativo universal. Então, a vida na Terra se tornará verdadeiramente um estado celestial e a todo momento entraremos em um estado de vida eterna. Esta certamente deve ser a verdadeira meta por trás da criação, pensei. E isso chegou a mim como uma onda de júbilo e amorosa alegria de que foi este o propósito pelo qual o homem evoluiu e se desenvolveu. Mesmo neste momento,
Ainda que o homem seja tão imperfeito no seu comportamento, não há nada absolutamente impossível para ele no futuro, uma vez que, apesar de seus erros, ele é com um poder criativo, e o poder criativo está dentro dele, dando-lhe vida, um corpo e tudo o mais que ele necessita. Toda essa compreensão elevou-me às alturas do arrebatamento, exaltação e o êxtase mais sublime de um modo que eu mal conseguia suportar. Senti que meu corpo se desenvolveria com a expansão do poder dentro de mim. Eu irradiava a luz e podia vê-la à minha volta, iluminando a paisagem do deserto. Meu coração cantava em louvores. Quão maravilhoso e belo o poder criativo amoroso que trabalha incessantemente em nós, por meio de nós e para nós. Que milagre era a criação! Gritei alto. Você é a fonte de todo ser, o Criador ao mesmo tempo, sua manifestação dentro e por meio do que é criado. Não há nada em todo o universo que esteja separado da iluminada e eterna infinitude da vida divina, da consciência, do poder criativo que você é. Então, como é possível que o homem seja tão pecador? E por que as pessoas sofrem de doenças, misérias e pobreza? Diga-me, ó amoroso, amoroso Pai poder criativo, pois tenho estado profundamente sobrecarregado com a dor de suas vidas miseráveis. Então me foi mostrada a realidade da condição terrena de todos os seres vivos. Senti intensa excitação porque, enfim, eu seria capaz de compreender como um amoroso poder criativo divino poderia permitir que sua criação suportasse tal miséria. Foi-me mostrado que cada ser vivo na criação deveria estar radiante de saúde, sendo cuidado, nutrido, protegido, curado, mantido em paz e em abundância, com prosperidade, em uma sociedade ordenada de seres, oferecendo tão somente amor uns aos outros. No entanto, no momento da criação, dois impulsos básicos surgiram no ser, assegurando sua individualidade, e eram esses os que controlavam a consciência humana. Estes impulsos me foram explicados em detalhes, mas este conhecimento é reservado para uma carta futura, quando você estiver melhor preparado para compreender isto. Foi-me mostrado essa vívida visão. Primeiro, eu vi um bebê recém-nascido como luz, uma forma de vida de poder criativo. Enquanto este bebê crescia, tornando-se uma criação, e depois um adulto, via a pura luz do poder criativo enfraquecer-me nele gradualmente e em seguida ser completamente obscurecida por um denso invólucro de correntes e ataduras. Questionei o significado dessa visão e chegou à minha mente uma clara compreensão que pode ser expressa com as seguintes palavras. Do nascimento até a morte, as palavras acreditam e insistem que seus 5 sentidos, visão, audição, tato, olfato e paladar, traduzem corretamente a sua própria realidade e a do universo que as rodeia. Assim, e porque extraem o poder da sua mente diretamente do divino poder criativo, tudo lhes acontece de acordo com as suas crenças. Então, assim, aqui está explicando mesmo, né, que tudo que a gente pensa a gente cocria. E quando ele falou aqui na passagem aqui de somos um, a gente ainda não entendeu, até hoje a gente não entendeu que nós somos a unicidade. Então, a partir do momento que quando nós estivermos mais maduros, que a gente estiver aí com a consciência mais expandida, a gente vai entrar com tanta conexão que a gente vai poder conversar telepaticamente, a gente vai entender a dor do outro, a gente vai ser unicidade, a gente vai ter, não é só a união, cada indivíduo é um ser muito importante e nós somos um. Então, quando a gente vibra
em oração e meditação para alguma situação, né, que seja na cura, que seja no amor, que seja numa solução, como que potencializa? Vocês já perceberam? Então, assim, quando a gente estiver nessa unicidade de co-criar coisas boas, essas coisas vão materializar para a gente. Mas só que numa carta futura ele vai explicar por que isso não acontece, né? Por que não? Mas voltando aqui, né? Cada atadura representa o pensamento habitual de uma pessoa, suas respostas às demais pessoas e os outros eventos, seus preconceitos, ódios, inimizades, ansiedade, preocupações, tristezas, os quais lhe amarram e extinguem a luz de sua visão interior que provém do poder criativo. Assim, ela entra na escuridão, mas não sabe disso, porque ela pensa que está crescendo e amadurecendo no caminho do mundo, que lhe permitem avançar e ter êxito. O objetivo na maioria das pessoas na Terra, de fato, quanto mais madura e acostumada a estes caminhos, mais aprisionada por suas correntes e amarras, ela se torna dentro do domínio dos impulsos gêmeos de ligação-rejeição. Além disso, cada corrente é forjada por desejos egoístas e enganadores, ganância, agressão, violência e violação. Essas correntes pesam em torno das pessoas e sobrecarregam a psique, que é o poder da consciência criativa, dos mais profundos do seu ser. As correntes e as ataduras a apertarão mais firmemente a cada ano que passar, até que ela perceba o que está fazendo a si mesma, até que se arrependa sinceramente de cada amarra e corrente, e faça a devida reparação àqueles a quem tenha prejudicado. Com essa visão, compreendi um aspecto muito valioso da existência. O homem nasce com todo o potencial para construir uma vida preciosa para si mesmo. Porém, ao ceder os seus desejos egoístas e ódios, ele próprio cria uma prisão de miséria da qual não tem como escapar até que perceba a verdade da existência. Todos os problemas de sua existência difícil se encontram nos processos mentais do próprio homem. Foram somente as formas de consciência das pessoas, seus pensamentos, palavras, sentimentos e ações que criam essa densa barreira entre sua consciência e a consciência criativa universal, que interpenetra o universo em cada folha, árvore, inseto, animal e ser humano. Também me foram mostradas as leis da existência que controlam a capacidade humana para criar novas circunstâncias e ambientes, relações, realizações ou fracasso, prosperidade ou pobreza. Tudo aquilo que o homem profundamente acredita ser, bom ou mal, naquilo se tornará. Tudo aquilo que teme que os outros lhe façam, assim eles farão. Então é isso, eu vou parar por aqui, porque é um estudo profundo aqui que a gente está fazendo, que é na caminhada da existência, né? Nessa caminhada que Jesus fez no deserto, quanta coisa maravilhosa foi mostrado para ele, porque ele ali se desconectou com esse mundo cheio de ganâncias, cheio de disputas, cheio de opiniões, porque naquela época lá na Palestina também tinha muita coisa ainda, né? Tá do mesmo jeito. Então é maravilhoso essa se desconectar, né? E a gente aqui, agora, né, nesse momento, quando a gente tenta desconectar, e hoje em dia a gente tem tantas coisas, né, que a gente está mais conectado ainda, porque a internet, a televisão, tudo isso é maravilhoso, né? Isso nos traz aí muitas coisas que antes eram escondidas, as coisas ficam mais claras. Mas quantas coisas são introduzidas assim dentro, né, dessas informações
para nos auto-sabotar, né? Isso daí a gente vai conversar ainda, né? No próximo estudo a gente vai aprofundar mais ainda, né? Isso. Creio que a gente ainda vai ter ainda mais 2 estudos aqui, a gente já encerra a carta 1, tá, gente? Então, assim, se você está estudando aqui comigo, somente aqui com este vídeo, veja toda semana, tá? Dá uma repassada toda semana, porque cada momento você vai ter um insight aí. Tem muitas coisas que a gente, cada vez que a gente vai estudando, a gente vai absorvendo, tá? Mas entre lá no site lá da editora Almenara e adquira o seu livro, tá? Se você tem condição de comprar. Esse livro é um livro que você vai usar muito, tá? Vai usar muito, estudar muito, porque isso daqui são técnicas maravilhosas, tá? Terapeutas, cientistas, todo mundo que tem vida, todo mundo que sabe ler, adquira o livro. E se você não tem condição ainda, porque quando você começar a estudar esse livro profundamente, as coisas vão começar a melhorar para você, tá? Até a forma financeira. Mas o propósito desse livro não é para você ficar rico, né? É para você ter entendimento, mas nada é impossível. E nesse estudo a gente vê isso, tá? Então, eu fico por aqui nesse estudo e até semana que vem, domingo, às 17 horas. Todo domingo às 17 horas estaremos aqui, tá bom? Sou muito grata a Mestre Jesus Sananda, toda a espiritualidade de luz, e que no momento que vocês chegarem aqui, vocês recebam aqui muita luz, tá? Muita luz dos nossos mestres, dos nossos seres multidimensionais. Grande beijo para vocês, até a próxima, pessoal. Curta aí, compartilha, inscreva no canal, tá? Beijos, tchau, tchau.